Oi, oi. Vamos falar hoje sobre os ascendentes Sagitário e Gêmeos. Vamos entender como eles funcionam. Antes de partir para a interpretação do ascendente, vamos analisar um pouco mais Sagitário e entender o que significa a capacidade de síntese. Para poder a gente analisar um signo, é bom a gente considerar o signo anterior. Para poder a gente conseguir desenvolvê-lo por completo, a gente precisa saber de onde a gente está vindo. O signo anterior a Sagitário é Escorpião. Em Escorpião nós entendemos que o mundo também tem dores, também tem sombras, também é mal. Então, para poder a gente realmente desenvolver Sagitário e a capacidade de síntese, é importante que a gente considere que na hora que a gente vai sintetizar os conteúdos dentro de um símbolo, eles vão incluir dentro daquele mesmo símbolo paradoxos. Se Sagitário fala da nossa fé, da nossa generosidade, da nossa abundância, é necessário incluir também neste símbolo o mal, as sombras, o negativo, o destrutivo, o sombrio. Para poder a gente agir com fé na vida de uma forma realmente adulta, a gente precisa incluir todo esse mal também. E a partir dessa percepção sintetizada da vida, que a gente vai entender como uma filosofia, por exemplo, que a gente realmente consegue agir com uma fé verdadeira e com uma confiança na vida, não excluindo o lado negativo e o lado ruim, mas levando ele junto, lembrando que ele faz parte da mesma fonte. Então aqui a gente vai substituir o idealismo pelo otimismo. O otimismo tem a ver com você enxergar a realidade como é e escolher ter melhores pensamentos em relação às suas propostas. Então, desenvolver Sagitário é desenvolver de alguma forma também uma certa neutralidade em relação à síntese, em relação aos símbolos. Ou seja, dentro daquele mesmo símbolo vai existir bem e mal, e eu vou estar neutro em relação a ele, apenas como um observador da vida e sabendo que nas minhas ações ambos os lados estarão envolvidos e relacionados porque eles não se separam. Em Escorpião a gente elaborou a morte, e a morte tem a ver com esse ponto mais esse ponto deixar de existir e se tornar um terceiro ponto unificado, para que em Sagitário a gente agir de uma forma unificada, sabendo que em direção ao sagrado tudo é incluso. Mas então vamos para o ascendente em Sagitário. A gente entendeu que para a pessoa manifestar o ascendente em Sagitário, por exemplo, ela precisa de alguma forma elaborar o signo anterior. Então geralmente o ascendente em Sagitário ele está vindo de Escorpião. Então é como se esses sentimentos de dores, de questões mais profundas, precisassem ser elaboradas para que a pessoa consiga realmente sair no próprio ascendente Sagitário, como exemplo. Mas esse caso serve para todos os outros signos ascendentes. Sempre o signo anterior precisa ser consumido, precisa ser compreendido para poder a pessoa conseguir sair no signo ascendente. O signo ascendente ele vai estar relacionado ao mito pessoal daquela pessoa. Então veja só, o que seria esse mito pessoal? A gente consegue desenvolver e agir de acordo com o nosso signo ascendente após a gente conseguir elaborar tudo que a gente é por dentro, todo o nosso mapa, toda a parte interior do mapa. Antes disso, a tendência natural é que a gente se identifique com um dos pontos de dentro do mapa. Como eu dei um exemplo no outro vídeo, geralmente a gente está identificado com a nossa lua, porque é o nosso modo cristalizado de ser. Ele é mais familiar, ele é emocionalmente seguro, então a gente está ali identificado com a nossa lua. Então um exemplo, a pessoa é ascendente em Sagitário, mas a lua em Câncer. A gente entendeu que Câncer é um signo familiar, é um signo muito voltado para os apegos emocionais, e Sagitário a gente entendeu até aqui que é um signo de ir além. Ou seja, se a pessoa não se desidentifica dessa necessidade de se manter sempre em família, emocionalmente seguro, ela não vai conseguir se manifestar a partir do seu signo ascendente. O ascendente então vai aparecer
ao redor dela, projetado nas outras pessoas, enquanto ela queira ficar ali no ninho e não se reconheça necessariamente como Sagitário. Então, todos os temas como viagens, a filosofia, as religiões, a justiça, tudo tema de Sagitário estarão ao redor dessa pessoa até que ela consiga compreender que é a própria emanação de si mesma tentando fazer com que ela se conscientize disso. Isso serve para todos os signos, mas como a gente está interpretando o Sagitário, a gente especifica o tema a partir do símbolo daquele signo. Então é natural, ao mesmo tempo, a pessoa de ascendente Sagitário se identificar, se sentir admirada por pessoas que têm uma autoridade religiosa, filosófica, por exemplo, ao mesmo tempo que ela pode rejeitar completamente essas figuras que falam de religião, de filosofia, porque é uma necessidade dela reconhecer isso em si mesma. Enquanto ela não reconhece, ela vê fora de si. O ascendente em Sagitário vai levar a pessoa a sempre ir além do pessoal, ou seja, vai fazer a pessoa querer sair do ninho, de alguma forma. Desde viagens e mudanças de cidade natal, de país, por exemplo, ou viagens aprofundadas a partir do conhecimento. Uma pessoa não precisa necessariamente sair da própria cidade para poder expandir a sua consciência. Quando ela entra num curso superior, por exemplo, ela está fazendo isso. Então, de alguma forma, o ascendente em Sagitário vai manifestar, a partir da vida dessa pessoa, uma necessidade de ir além, como eu disse. E esse ir além, ele se baseia a partir da economia familiar, por exemplo, as finanças, a pessoa quer mais. Essa ampliação também acontece a partir dos dogmas da família. Se a família é muito enrijecida naquele dogma religioso, por exemplo, essa pessoa de ascendente em Sagitário quer ir além disso. Ela tem que buscar o próprio sentido, o próprio significado da vida, a própria fé. Porque o objetivo do signo de Sagitário, no geral, isso serve para quem tem ascendente em Sagitário, lua em Sagitário, ou para quem seja sagitariano, é guiar outras pessoas. A gente está falando de um signo voltado para a questão social, ou seja, vai além de si mesmo. Esse é o objetivo de Sagitário. Mas até que essa pessoa possa guiar outras pessoas, ela deve aprender primeiro quem ela é, o que ela é, como ela funciona e quais são todos os seus desafios. Tudo isso a gente vê na parte interna do mapa. Caso contrário, essa pessoa vai viver mais de uma idealização de como tem que ser do que necessariamente viver a partir da própria experiência. Então é muito diferente você saber algo de você viver algo. A vivência traz consciência. O conhecimento, ele traz uma expansão, mas não necessariamente você se realiza se você não coloca esse conhecimento em prática. Então é muito diferente você realmente expandir ou você ficar apenas sentado idealizando que você está expandindo. A gente está falando de um signo do elemento fogo, então é necessário a ação. Caso contrário, a pessoa pode se identificar com estereótipos voltados para o signo de Sagitário, por exemplo. O mesmo serve para todos os outros signos, lembra disso. Mas no caso de Sagitário, uma pessoa, por exemplo, ela pode se ver querendo vestir o estereótipo do juiz, do professor, do sacerdote, do filósofo, mas até que ponto tudo isso é realmente vivido por essa pessoa? Caso contrário, ela pode passar uma imagem ideal para as pessoas e chegar um momento onde ela vai ser confrontada se realmente esse ideal que ela passa para as outras pessoas, ela realmente vive. Isso pode fazer com que a pessoa perca a espontaneidade. Ou seja, você passa uma imagem de que é uma pessoa grandiosa e que está aqui para guiar os outros, mas você realmente vive tudo isso. É importante lembrar que o ascendente, independente de qual ascendente, ele representa energia nova. Então, se a gente está falando de ascendente em Sagitário, o significado e a fé da sua vida precisa ser novo, precisa vir de dentro de você. Caso contrário, você está lidando com qualquer outra coisa,
menos energia nova. E à medida que a pessoa vai expandindo a consciência e vivendo o signo de Sagitário nela mesma, porque ela é esse ascendente, ela vai vendo que ela na verdade é um canal para o sagrado. Então o objetivo de Sagitário no geral é sempre ir além, e do ascendente em Sagitário não seria diferente. Então a pessoa vai vivendo sempre numa espiral. A gente desenvolve o nosso signo ascendente, o nosso mapa por completo, sempre em espiral, nunca de forma fixa. A pessoa está aqui, está estudando, está indo além. Está viajando, está indo além. Está buscando uma filosofia, está indo além. Nunca parar, sempre para cima, sempre em espiral. E quando a gente vai analisar o ascendente, a gente tem que trazer o signo descendente junto, lembra, né? Então aqui a gente encontra novamente o oposto complementar. Toda pessoa que manifesta o ascendente Sagitário, ela tem como descendente o signo de Gêmeos. O que isso quer dizer? O mito pessoal dessa pessoa estará relacionado com o mestre e o discípulo. Consigo mesma, essa pessoa precisa ser o mestre, o professor. Ela precisa agir como uma pessoa que está buscando realmente uma expansão de consciência. Esse é o ascendente, você com você mesmo. Com outras pessoas, você tem que ser gêmeos. Ou seja, você precisa sempre estar aberto a aprender coisas novas. Você tem que sempre estar aberto para compreender que todas as outras meias verdades também são válidas. Então, com o outro, você é o aprendiz. Uma forma da gente ilustrar melhor esse eixo ascendente, descendente, Sagitário e Gêmeos é lembrar novamente de Zeus e Hermes, de Júpiter e Mercúrio. Júpiter fazia as leis, as regras, a grande verdade, passava para Mercúrio, para Hermes, poder levar para os seres humanos. Ou seja, a gente vê o símbolo da sabedoria em Júpiter e o símbolo do querer sempre aprender mais e coisas novas em Mercúrio. Então, se a pessoa é ascendente Sagitário, ela tem que encarnar, vamos colocar assim, o princípio de Júpiter, de Zeus, mas do outro lado, com outras pessoas, ela precisa encarnar o princípio de Mercúrio, de Hermes, o aprendiz. E quando a gente vira o jogo, o que a gente vê? O ascendente em Gêmeos é convidado a ser um aprendiz quando ele está agindo consigo mesmo. Ele com ele mesmo precisa se colocar num papel de aprendizado, sempre. Por quê? Para poder a gente analisar o signo, lembra que a gente precisa analisar sempre o signo anterior. Então, antes de Gêmeos, a gente encontra Touro. Gêmeos está vindo de Touro. O que isso quer dizer? Touro é um signo muito voltado para a calmaria e para a certeza das coisas. A gente está falando do segundo signo quando a gente fala de Touro. E Touro é um signo muito voltado para a própria instintividade do ser humano, os prazeres, né? Então a pessoa precisa ir deixando um pouco de lado esses prazeres e se colocando como um aprendiz para poder entender que a vida tem outros pontos de vista variados. Então a pessoa está aprendendo a ser Gêmeos. Ela precisa levar em conta toda a parte interna do mapa para poder se manifestar como Gêmeos, para poder se manifestar como Hermes, como Mercúrio. Do outro lado, ela vai encontrar Sagitário. Então, à medida que ela consigo mesma age como um aprendiz, com o outro, junto do outro, a tendência é que ela atraia pessoas com uma visão mais elevada, com uma tendência a querer levá-la além. Então, com o outro, ela vai ser Sagitário. Às vezes, essa pessoa de ascendente em Gêmeos consegue trazer fé para as outras pessoas quando ela está unida. O descendente dela é Sagitário. Mas consigo mesma, ela precisa sempre lembrar de que precisa estar sempre em aprendizado para poder se tornar cada vez mais flexível. E aí, assim como em Sagitário, trazendo o exemplo de uma lua em Virgem, por exemplo, geralmente a pessoa vai estar identificada com algum ponto de dentro do mapa, nesse caso, a lua em Virgem. Como isso se expressaria? Aqui a pessoa precisa ir se desprendendo de toda a análise crítica que ela faz das coisas e do aperfeiçoamento. Isso sempre será um talento natural, porque é a lua, mas ela precisa aprender coisas novas. Não necessariamente ficar
elaborando e aprimorando tudo. Caso contrário, ela vai ficar sempre ali na análise, presa na Lua, e não vai desenvolver o signo ascendente. Enfim, vamos continuar ilustrando o Sagitário, porque agora a gente está na reta final.